A maioria de nós foi criado para trabalhar naquilo que nos faltava. Então, se a gente ia bem em português, a gente tinha que olhar para matemática lá na escola. Dentro das empresas é muito comum a gente ver como que a gente é cobrado por aquilo que a gente tem que desenvolver. E quando a gente tem o conhecimento sobre quem nós somos e como nós podemos ser ainda melhores naquilo que nós já somos muito bons, a gente voa. Quando eu descobri o Descubra Seus Pontos Fortes, esse teste aqui, ele realmente mudou a minha vida. Depois que eu fiz e descobri quais eram os meus talentos, eu consegui me entender melhor e entender melhor onde eu estava me colocando e o que eu estava fazendo. Então a gente vai falar agora com duas pessoas que entendem muito profundamente disso para explicar um pouquinho mais desse conceito. Eu sou o Pedro, assim como o Caleb, eu também sou um evangelista de pontos fortes, trabalho com coaching de pontos fortes. Então é muito legal fazer o que ama com alguém que você gosta, com alguém que você consegue enxergar os mesmos valores, mas talentos diferentes. Então nesse sentido eu me complemento muito com o Caleb, né? Então a gente faz isso porque ama, mas ao mesmo tempo a gente sabe que traz uma transformação muito grande nas pessoas. Para quem nunca ouviu falar nesse teste de talentos, é sério? Aquelas perguntas. Tipo, é sério? Isso é verdade? Saem os meus talentos? Como isso é possível? É interessante que a nossa cultura, não digo só no Brasil, eu já morei na Austrália também, vejo muito isso. A pessoa parece que ela é vencedora quando ela sofre muito para chegar onde chegou, né? Eu tenho exemplos assim na minha família, por exemplo, meus pais, meus avós, né? Mas não necessariamente precisaria ser assim nos nossos estudos, na nossa carreira, nas nossas empresas, né? Então eu vejo que é sério sim, por quê? Porque se você devota a sua vida inteira tentando melhorar o que você não é tão bom, você vai atingir um nível até que legal, mas você vai alcançar um teto. Agora, gostei da sua expressão que você fala voar, né? Quando a gente entende o que a gente faz muito bem e potencializa isso, as chances são que a gente vai voar muito longe, muito mais alto do que a gente poderia tentando melhorar o que a gente não é bom, né? Any ideas? E os talentos, eles podem mudar ao longo da vida? Essa pergunta é excelente, mas eu vou deixar o Caleb responder. Acho que já tem esse talento, já tem esse outro. Fica lendo desse pequenininho. A mesma casa, Sim. A mesma ocasião. No pacote. Sim, então isso é outra coisa, né? Os talentos, o grupo de talentos de cada pessoa é único. Tipo, o talento do Pedro não vai ser o mesmo talento que o meu. Talvez não a mesma ordem. Sim, até um dado estatístico, né? As chances de você ter os seus top 5 iguais aos meus
é de 1 em 33 milhões. Ou seja, a gente é muito único, né? E isso é interessante saber por quê. Porque você não consegue colocar, por mais que você lidere um time na tua empresa de 7 pessoas, embora eles tenham o mesmo job description, né? São 7 pessoas diferentes, né? E uma pergunta, eu até brinquei, né? Deixa o Caleb responder por quê? Porque é uma pergunta que toda sessão, todo início de processo as pessoas falam. Mas tem como mudar isso? É possível? Esses 34 talentos são divididos em 4 grupos, né? Em 4 áreas, que é a área de execução, pensamento estratégico, relacionamento e influência. Então, às vezes as pessoas vêm nos seus top 5 e falam assim, poxa, mas não tem nenhum de relacionamento. Mas eu sou bom com pessoas, confia em mim. Eu falo, não, mas está tudo bem. Só que você já parou para pensar que às vezes na sua vida você faz coisas de forma tão natural que essas coisas você nem percebeu que são os seus principais talentos? Do ponto de vista prático, você pode fazer o teste sozinho, você compra o livro, você vai preencher um teste online e ele vai te devolver quais são os seus 5 talentos mais fortes e aí você vai, a partir daí, ler o livro, entender o seu viés. Só que, obviamente, quando eu participei do workshop com vocês, que daí vocês facilitaram o entendimento para mim, foi muito, muito mais profundo. Eu saí de lá muito mexida, do jeito que eu achava que eu não conseguiria chegar de novo, porque assim, você fala, não, mas eu já sei tanto desse tema, e mesmo assim vocês falaram coisas que eu falei, gente, talvez sozinha eu nunca chegaria nesse ponto, né? E ela sabe desse tema, hein? E eu sei desse tema. Sim, ela sabe mesmo. Sim. Não é assim, já ouvi falar nisso. Não. Isso é realmente... eu fiz esse teste pela primeira vez em 2010, então de lá pra cá eu sigo a vida olhando para os meus talentos mesmo. E aí quando você falou isso agora, eu fiz esse de novo, né? Eu olhei, eu tenho 4 de influência e 1 de execução. E daí eu parei e falei, puxa, mas eu não tenho pensamento estratégico? Isso é ruim? Né? Aí você fica tipo, nossa, será que eu deveria ser diferente? Mas se eu fosse diferente, eu não seria eu. Você executa. Sim. Só que é verdade! Aham. E quando a gente fala na produtividade, né, como a gente vê os pontos fortes, os talentos, potencializando onde a gente pode chegar, aumentando a nossa eficiência, sendo profissional de alta performance, né, que é o que mais se pede hoje em dia. Você quer dizer, como é que você é um profissional de alta performance se você não consegue agir de acordo com os seus próprios talentos? E aí, como é que vocês normalmente conversam com as pessoas ou com as empresas em relação a isso? Potencializar, usar os talentos para ganhar produtividade, para ganhar performance? O que eu acho legal sobre esse tema dos pontos fortes é que, pra gente, hoje, isso não se trata mais de um teste. Isso, na verdade, é um estilo de vida, não é nenhuma metodologia que eu aplico, uma ferramenta. Conheço outros testes comportamentais, são excelentes. Mas esse da Gallup eu acho tão completo, mas tão completo, porque tanto quando você faz o teste, você tem acesso a 3 relatórios, pelo menos, e um dos relatórios ele traz algumas nuances que, por exemplo, você tem ativação entre os seus 5, eu tenho talento de uma ativação entre os meus 5, mas o seu relatório ele vai ser diferente do meu. Mas é o mesmo talento. Só que na verdade ele é visto através de lentes diferentes, vivido através de formas diferentes. Eu sei que para quem trabalha em empresa, às vezes por um gestor, pode ser desafiador olhar para a equipe dele e falar assim, não, mas eu preciso melhorar o cara no speech dele, na comunicação dele, ou para ele fazer melhores relatórios. Eu não posso me dar o luxo de trabalhar nos talentos. Mas olha essa pesquisa aqui legal, feita pela Universidade de Nebraska. Sabe leitura dinâmica? Quando a pessoa, ela... De livro. De livro, né? A pessoa, quanto mais palavras por minuto ela lê, maior a leitura dela, maior a leitura dinâmica dela. Então, uma pesquisa feita pela Universidade de Nebraska, eles pegaram 2 grupos de pessoas. Um grupo como eu, que é uma pessoa que lê em tempo normal, então essas pessoas liam 90 palavras por minuto, e pessoas que, como o Caleb, que é um leitor dinâmico, elas liam por minuto 350 palavras. Poxa, aqui você já vê uma diferença grande. É como se aqui a pessoa não tivesse um talento natural, mas ela faz bem, ela pode aprender. E aqui o cara já nasce bom, ele já tem essa predisposição.
E aí depois de uma semana, 2 semanas de imersão em leitura dinâmica para conhecer mais, estudando o assunto, esse pessoal melhorou. E melhorou muito bem. Olha que legal. 150 palavras por minuto. Muito bom, excelente. Né? Você fez o treinamento na tua empresa, melhorou as pessoas, agora elas têm um novo skill. Fantástico. Mas olha esse grupo de pessoas. De 350 palavras por minuto, quantas palavras elas passaram a ler? Não vou perguntar para vocês dois, que vocês sabem. Mas... faça aí, pense aí, faça uma projeção de 90 para 150, de 350 para 500, 700 palavras. Não, não e não. É assustador ver como isso acontece tanto nesse exemplo como na nossa vida. De 350 para 2.700 palavras por minuto. Any ideas? E aí, quando faz aquela pergunta, se você pudesse fazer só uma coisa que você faria até de graça, o que que é? Aí dá tela azul, né? Tipo, eu não sei o que eu faria de graça ou o que eu mais gosto de fazer. E o talento, ele te ajuda a ver quais são as atividades ou as áreas que você mais vai bem. E aí, você sabendo disso, é óbvio que se você está assistindo e você não sabe, nunca fez esse teste, você vai falar, nossa, que viagem. Mas quando você faz o teste, tudo isso faz sentido. É verdade. Uma coisa que eu acho que é muito interessante. Tem uma pesquisa da Gallup do mês passado, feita com pessoas de 7.500 pessoas de diferentes países sobre burnout, sobre exaustão, né? E é interessante que dessas 7.500 pessoas, 24% estão num burnout ou já passaram por um burnout. Ou seja, um quarto da força de trabalho, né? E aí o legal da Gallup é que eles após os dados, né, eles fazem a seguinte pergunta: o que nós podemos fazer para que o burnout dos seus funcionários seja extinguido, seja acabado? E o primeiro ponto que eles trazem é: descubra os seus talentos. Por quê? Porque eu me engajo mais quando eu entendo o que me dá prazer fazer. Por exemplo, eu atendo uma pessoa que trabalha numa das Big Fours de auditoria. Ela não gosta muito do que faz. Tá bem, tá estável. Mas a gente está trabalhando para encontrar dentro disso que eu faço, o que eu posso fazer para... Não é assim, sai do trabalho. Não é simplista. Não é ser radical. A gente não é mágico, assim, quer saber? Você vai ser jogador de futebol, você vai ser bombeiro. Não é isso, não é orientação vocacional. Mas dentro do que você faz, o que eu posso fazer que vai se alinhar com o que eu amo fazer com os meus talentos. E você pode pedir, né? Você sabendo o que você tem lá, um monte de atividade que está junto com você e de repente você enxerga uma possibilidade e fala assim, será que eu não podia passar isso aqui para outra pessoa? E eu até assumo uma outra coisa que estava com outra pessoa. Uma coisa que me chamou muita atenção da experiência que eu tive com vocês no workshop foi como vocês aprofundam elementos que não estão no livro, que não dá pra você chegar sozinho naquele traço, do detalhe do seu talento, sabe? Então foi muito, muito mágico mesmo pra mim aquele momento. Vocês têm essa preocupação de aprofundar em coisas no workshop que sozinhos uma pessoa normal não consegue. Normal e que já conhecia o conteúdo, né? Acho que até é diferente.
ideas. Como é gostoso. Sim. Se alguém quiser participar de turmas que vocês ainda vão fazer do workshop, onde elas podem ver quando vai ter? A gente tem um site, né, cara? No link do YouTube, na rede social que tiver. A gente coloca aqui no vídeo o link. E a gente está falando muito de empresa aqui, né? Mas o impacto que isso traz no âmbito pessoal, com a sua família, com os seus amigos, é fantástico. Você começa a entender como que a pessoa funciona, né? Predominantemente, meus talentos são de influência e relacionamento. Da minha esposa, é pensamento estratégico. A gente é muito diferente. Então, se eu não entendo isso, a gente vai ficar batendo cabeça o tempo todo. Mas se eu entendo como ela funciona, aí faz mais sentido. Como é que então a gente faz os nossos talentos virarem comportamentos? Qual a relação de talento com comportamento? Talento é a forma recorrente, constante da gente pensar, sentir, gostou de sentir? E se comportar, tá? Forma recorrente da gente pensar, sentir e se comportar. Ou seja, querendo ou não, meu amigo, você usa seu talento todo dia. Imagina uma casa bem bonita. Imagina que essa casa tem a varanda e o porão. Cada talento tem a sua varanda e seu porão. A varanda é o que há de melhor e mais belo no talento. O porão é o que há de pior e mais feio no talento. Então vamos lá. Eu tenho um talento que você também tem que chamar ativação. Ativação, essencialmente, a gente transforma pensamento em ação. O que é a varanda? A gente starta. A gente inicia projetos rapidamente. Enquanto uma pessoa está dando uma aula, a gente já fala, eu vou aplicar isso, vai ser muito bom, o projeto já está tudo formado na minha cabeça, vamos começar segunda-feira, supondo que é uma sexta. E legal, a gente inicia rápido. Porão, geralmente a gente não termina. Ou então a gente é muito afobado no que faz, coloca os pés pelas mãos, às vezes profere uma palavra que vai machucar uma pessoa e depois fala, puxa, que mancada, não deveria ter falado isso. Ou seja, quer queira, quer não, pro bem ou pro mal, a gente coloca os nossos talentos em prática todos os dias. Então, a gente usa os nossos talentos todos os dias. É por isso que isso impacta completamente o nosso comportamento. Por quê? Porque o meu comportamento é o meu talento sendo colocado em ação. Desculpa pela casa, tá? Não ficou legal. Sim. Isso vai gerar o quê? Consistente. Excelência consistente. Então, trabalhar muito forte é isso. Você está num estado que você consegue gerar excelência consistente. Não precisa terminar com mais nada agora.